The Jalisco New Generation Cartel took the fight to the next level. 18 de março de 2021, a polícia mexicana descobriu um corpo enrolado em plástico. Um cartaz preso ao peito da vítima dizia: "O traidor é o Cholo." Este homem ousou estabelecer sua própria gangue e desafiar o infame CJNG. Aqui estão 5 vezes em que gangues mexeram com os cartéis errados. O massacre de Acapulco. 8 de janeiro de 2011, autoridades mexicanas encontraram uma cena horripilante em Acapulco, um popular destino de praia na costa do Pacífico do México. Do lado de fora de um shopping, as autoridades descobriram 15 corpos de homens, dos quais 14 estavam decapitados. Os cartazes escritos à mão, encontrados nos corpos, eram assinados pelo povo de El Chapo, fazendo uma clara referência ao cartel de Sinaloa, liderado pelo notório chefão do tráfico, El Chapo Guzmán. As vítimas logo foram identificadas como membros da gangue do Pacífico Sul. O cartel de Sinaloa decidiu eliminar esses homens porque eles estavam atrapalhando o controle total do cartel sobre a cidade e as rotas de drogas. Abril de 2010, a gangue do Pacífico Sul surgiu como uma facção do já enfraquecido cartel Beltrán Leiva. Então eles eventualmente passaram a operar por conta própria em Acapulco. No início, a reputação da gangue cresceu devido às suas estratégias violentas e intimidadoras, que envolviam o recrutamento de um garoto de 12 anos como pistoleiro e executor. No entanto, a gangue não durou muito. Eles foram desmantelados em 1 ano, com muitos membros sendo capturados, ou, sim, você adivinhou, mortos. Por quê? Porque ousaram desafiar o infame cartel de Sinaloa, uma das organizações de drogas mais impiedosas do planeta. Alguien se mata, por algo se mata alguien. Puro Sinaloa! Desde sua criação no final dos anos 80, o cartel de Sinaloa, liderado por figuras notórias como El Chapo e Ismael El Mayo Zambada, não pensava 2 vezes antes de entrar em confrontos violentos com outros cartéis e até com o governo mexicano. E todos nós sabemos que o cartel opera em várias regiões do mundo e, apesar de inúmeras prisões e apreensões pela polícia, continua a prosperar até hoje, usando técnicas sofisticadas de contrabando, como túneis sob a fronteira dos Estados Unidos com o México. No entanto, foi somente quando El Chapo Guzmán foi capturado pela 3ª vez, após 2 fugas ousadas da prisão no México, que realmente entendemos a brutalidade total do cartel e a natureza sádica de seu líder. 2019. Após 3 anos preso e extraditado para os Estados Unidos, El Chapo finalmente foi a julgamento. The long road that led Chapo Guzmán from the mountains of Sinaloa to the courthouse behind us today was paved with death, drugs, and destruction. Um dos ex-guarda-costas de El Chapo, Isaías Valdez Rios, também conhecido como Memín, foi apresentado como testemunha pela promotoria durante o julgamento. Segundo o ex-guarda-costas, El Chapo tinha sede de sangue e eliminava impiedosamente seus inimigos, independentemente de seu status ou afiliação. Um desses incidentes foi detalhado por Rios no tribunal. Ele disse que testemunhou pessoalmente El Chapo assassinar 3 membros de uma gangue rival. Segundo ele, os 3 indivíduos faziam parte inicialmente do cartel de Sinaloa, mas depois se juntaram a um grupo rival. Como resultado, Chapo os considerou traidores e optou por submetê-los a um sofrimento imenso antes de finalmente tirar suas vidas. Por várias horas, o chefão do tráfico os espancou brutalmente. Valdez Rios disse: "Eles estavam completamente como bonecos de pano. Seus ossos estavam totalmente quebrados. Eles não conseguiam se mover, e El Chapo continuava a atingi-los com o galho e com sua arma também." Os 3 homens foram então levados para uma área onde podiam ver uma grande fogueira. Lá foi dito ao júri: El Chapo amaldiçoou cada um antes de atirar na cabeça deles com seu fuzil. O líder do cartel de Sinaloa então ordenou que eles fossem jogados na fogueira, dizendo a seus homens que não queria que restasse nenhum osso. E o que mencionamos mal arranha a superfície do que o cartel de Sinaloa estava disposto a fazer para garantir que ninguém ficasse em seu caminho, nem mesmo a polícia. E a próxima história em nossa lista serve como prova. De policiais a ricos, que não deu certo. Policiais devem proteger e servir, certo? Bem, não neste caso. 18 de novembro de 2023, meia dúzia de policiais locais e estaduais em Tijuana tramaram um plano para roubar um grande carregamento de drogas de um armazém onde traficantes o estavam guardando. Eles não apenas quebraram seu juramento e criaram sua própria gangue criminosa, mas também roubaram ninguém, menos que o cartel de Sinaloa. E mesmo que El Chapo esteja agora trancado na prisão mais segura dos Estados Unidos, a ADX Florence, isso não significa que o cartel de Sinaloa seja menos perigoso. No cambió para nada. El narcotráfico nunca se va a acabar.
Agarraron al Chapo, pero pues ya está otro. Seus 3 filhos, conhecidos como Los Chapitos, juntamente com seu antigo parceiro, El Mayo Zambada, estão mantendo forte a reputação sangrenta do cartel. Pouco depois do roubo, indivíduos armados dispararam cerca de 30 tiros no escritório dos promotores federais em Tijuana, deixando marcas visíveis na fachada do prédio. Em uma hora, alguém atirou e matou um dos policiais municipais, supostamente envolvidos no roubo, em uma rua de Tijuana. Aparentemente, o cartel soube quase imediatamente quem havia realizado o roubo, e eles não ficaram satisfeitos com apenas um policial morto. 24 de novembro, pistoleiros alvejaram o escritório dos promotores estaduais com uma rajada de tiros. Felizmente, ninguém ficou ferido. 3 dias depois, um detetive estadual sob investigação pelo roubo foi morto a tiros em seu carro, enquanto abastecia em um posto de gasolina em Tijuana. Parece que o policial viu o ataque chegando e conseguiu ligar o carro e avançar alguns metros antes de bater em uma coluna e cair morto ao volante. Os agressores fugiram em uma motocicleta. Mais tarde, um funcionário do escritório do promotor estadual confirmou que outros 2 policiais sob investigação no escândalo foram mortos a tiros em plena luz do dia nas ruas da cidade. O funcionário disse que um desses policiais recusou uma oferta para um lugar no Programa Estadual de Proteção a Testemunhas em troca de testemunhar no caso. Além disso, Alberto Capella, ex-chefe da polícia de Tijuana, declarou que outros 3 policiais foram mortos após o roubo, indicando que o cartel havia lançado uma retaliação generalizada pelo crime. Bem, isso não é surpreendente, já que não seria a primeira vez que o cartel de Sinaloa trava uma guerra contra as autoridades mexicanas, mesmo após a extradição de El Chapo, 17 de outubro de 2019. Membros da Guarda Nacional Mexicana prenderam brevemente Ovidio Guzmán López, um dos filhos de El Chapo, em Culiacán, Sinaloa, desencadeando vários tiroteios na cidade. Pistoleiros do cartel, fortemente armados, em número superior a 700, ameaçaram mortes em massa de civis, incluindo um ataque ao complexo de apartamentos, que abrigava os parentes de militares locais. O ataque foi tão brutal e intenso que, horas depois, Ovidio Guzmán foi libertado, com o presidente Andrés Manuel López Obrador dizendo que apoiava a decisão para evitar mais derramamento de sangue. Mas sua liberdade não durou muito. 2023. Ovidio Guzmán foi recapturado e extraditado para os Estados Unidos, onde provavelmente passará o resto de seus dias ao lado de seu pai, na ADX Florence. Apesar deste golpe no cartel, ele continua a operar com a mesma crueldade de sempre. Os irmãos de Ovidio Guzmán, Ivan Arquivaldo Guzmán Salazar e Jesus Alfredo Guzmán Salazar, continuam procurados pelos governos dos Estados Unidos e do México por inúmeros crimes que vão de tráfico a assassinato. The Chapitos pioneered the manufacture and trafficking of the deadliest drug our country has ever faced. Não só isso, mas de acordo com uma acusação recente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os irmãos são tão brutais quanto o pai quando se trata de lidar com rivais. Relatos revelam que eles usaram saca-rolhas, eletrocução e até pimentas quentes para torturar seus inimigos. Algumas vítimas foram até mesmo dadas como alimento a tigres, vivas ou mortas. E agora vimos o que os cartéis fazem quando as gangues mexem com eles, mesmo que seja uma gangue de policiais. Mas e quanto a uma gangue de aldeões? Medidas desesperadas. 8 de dezembro de 2023. Os moradores de Tezcaltitlán, uma cidade localizada a sudoeste da Cidade do México, chegaram ao seu limite com o cartel que vinha aterrorizando sua comunidade. Frustrados e desesperados por mudança, eles se armaram com quaisquer armas que puderam encontrar e tomaram a decisão ousada de se posicionar, não importando as consequências. Agora, a verdadeira questão é como o cartel respondeu a essa revolta inesperada de um grupo de justiceiros amadores. Primeiro, vamos entender por que o cartel estava causando tantos problemas para os aldeões. Os cartéis de drogas no México são notórios por extorquir dinheiro de qualquer negócio que conseguem, recorrendo até à violência contra aqueles que se recusam a pagar. Um desses cartéis é o cartel La Família Michoacana, que vinha aterrorizando o povo desta vila há muito tempo, exigindo uma taxa de extorsão mensal. Mas os aldeões decidiram que já era o suficiente. 8 de dezembro, um confronto eclodiu quando o cartel anunciou um aumento na taxa de extorsão para um grupo de agricultores na pequena cidade. Os agricultores já estavam com dificuldades para pagar a taxa original, e dobrá-la era simplesmente impossível.
Um agricultor explicou: "Tivemos um ano muito ruim e mal conseguimos dinheiro suficiente para pagar a taxa de extorsão original. Com este aumento, basicamente não tínhamos escolha, a não ser morrer lutando ou morrer de fome." E os moradores se uniram e elaboraram um plano para enfrentar o cartel. Eles pegaram todas as armas que puderam encontrar e foram se encontrar com os membros do cartel no campo de futebol local para trocar o dinheiro da extorsão supostamente acordado. Os membros do cartel estavam armados até os dentes, com alguns até vestindo uniformes militares mexicanos falsos. Mas isso não deteve os bravos agricultores que vieram lutar pelo que era deles por direito. As coisas rapidamente pioraram quando um tiro foi disparado, gerando o caos. Os agricultores, armados com espingardas, facões e paus, revidaram contra os criminosos. No total, 14 homens perderam a vida no confronto violento, 4 agricultores e 10 membros do cartel. Entre os mortos estava um líder do cartel, conhecido como Comandante Payaso ou Comandante Palhaço, o suposto líder de La Família na região e o responsável pelo aumento da taxa de extorsão. Os membros restantes do cartel fugiram do local e os agricultores atearam fogo nos caminhões e nos corpos dos membros do cartel caídos. Após o ocorrido, um aldeão expressou frustração, afirmando: "Dissemos ao exército mexicano que isso ia acontecer porque não íamos pagar mais. Pedimos o apoio deles e ninguém apareceu." Os agricultores já haviam procurado as autoridades antes, mas seus apelos sempre foram ignorados. Quando a notícia de suas lutas se tornou pública, as coisas rapidamente se tornaram políticas, com a aproximação das eleições presidenciais em junho. O atual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, culpou a violência pelo consumo de drogas e pela negligência de líderes passados. Ele afirmou que governos anteriores não cuidaram dos jovens, levando-os a atividades criminosas. Ele enfatizou a necessidade de mostrar-lhes amor e apoio para evitar isso. Por outro lado, a candidata presidencial, Xochitl Gálvez, criticou a estratégia de segurança de López Obrador de abraços não balas, dizendo que ela deixava os mexicanos do campo se sentindo abandonados. Em sua declaração, ela argumentou: "Os abraços, insisto, foram para os criminosos e as balas para os cidadãos." Desta vez, no entanto, não houve balas para os cidadãos, pelo menos do lado do governo, e nem tempo de prisão. Apesar da tensão, o governo decidiu não apresentar acusações contra os aldeões envolvidos no confronto. Foi considerado um caso de legítima defesa, pois os agricultores estavam protegendo suas terras. Os aldeões ficaram aliviados ao ouvir esta notícia, mas seu alívio rapidamente se transformou em choque e horror. 27 de dezembro, o cartel La Família Michoacana decidiu se vingar dos pobres aldeões. Membros do cartel invadiram a aldeia à noite e sequestraram 14 pessoas. Os adultos sequestrados incluem 3 policiais que foram capturados em uma barreira do cartel e um aldeão ferido que a gangue arrancou de um hospital logo após o confronto. José Luis Cervantes, o promotor-chefe do Estado do México, localizado a oeste da capital do país, Cidade do México, disse que nenhum pedido de resgate foi recebido. Anteriormente, autoridades estaduais haviam negado que alguém tivesse sido sequestrado e disseram que estavam simplesmente desaparecidos. Mas moradores da aldeia e de um vilarejo próximo disseram que o cartel de drogas Família Michoacana estava exigindo que eles entregassem os líderes da revolta, em troca da libertação dos aldeões sequestrados. Os aldeões se recusaram a ceder aos desejos do cartel e não se teve notícias das pessoas levadas por dias, até uma reviravolta chocante nos eventos. 16 de janeiro de 2024. A polícia recebeu uma denúncia anônima que os levou a 7 dos 14 indivíduos sequestrados, 3 mulheres e 4 crianças. Eles foram encontrados atrás de uma capela em Zinacantepec, Estado do México. Eles estavam ilesos e parecia que estavam simplesmente sentados, esperando as autoridades virem buscá-los. Você realmente acredita que os membros do cartel tiveram uma mudança de opinião e perceberam que as mulheres e crianças eram inocentes? Bem, considerando o que sabemos sobre os cartéis mexicanos, isso parece bastante improvável. Quanto aos outros 7 que foram sequestrados, eles ainda não foram encontrados. As mulheres e crianças não tinham ideia de onde foram mantidas ou o que aconteceu com elas. Não consigo deixar de me perguntar se eles ainda estão vivos em algum lugar, sendo punidos das formas mais brutais por se levantarem contra a tirania dos cartéis. O casamento vermelho. 11 de janeiro de 2020. Karen Lisbeth Yepes Ortiz estava caminhando até o altar, cheia de emoção e alegria. Mal sabia ela que seu dia especial se transformaria em um pesadelo, além de sua imaginação mais selvagem. Enquanto ela dizia seus votos para seu noivo, que era um notório chefão do tráfico conhecido como El Calamardo, um grupo de homens armados invadiu a igreja e começou a atirar. Karen foi baleada e caiu no chão, ferida mortalmente,
enquanto seu noivo foi sequestrado pelos agressores. Para piorar as coisas, Karen não era apenas casada com um chefão do tráfico. Ela também era irmã de um conhecido líder de gangue e vinha de uma família profundamente envolvida no comércio de drogas. A família deles tinha uma longa rixa com o CJNG, ou o Cartel Jalisco Nueva Generación. Apesar de ser um dos cartéis mais jovens do México, o CJNG é temido por muitos por sua brutalidade e influência. O governo mexicano o classifica como uma das organizações criminosas mais perigosas do país, perdendo apenas para o de Sinaloa. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também o considera uma das 5 organizações criminosas transnacionais mais perigosas do mundo. Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, is the single criminal organization most responsible for these deaths on both sides of the border. Vamos voltar a 2009, quando o cartel começou como um braço do cartel Milênio. Em apenas alguns anos, transformou-se no cartel de drogas mais perigoso, de crescimento mais rápido e mais rico do México. O líder do cartel é Nemésio Ceguera Cervantes, também conhecido como El Mencho, que já trabalhou como policial em Jalisco. O caminho de El Mencho para o poder foi pavimentado com drogas, dinheiro e extrema brutalidade. No início de sua jornada criminosa, ele passou um tempo em uma prisão dos Estados Unidos por crimes relacionados a drogas. Depois de ser deportado para o México, ele acabou se tornando um dos criminosos mais procurados pelo governo dos Estados Unidos em apenas alguns anos. Ele agora é acusado de tráfico de drogas, corrupção e assassinato em um tribunal federal em DC. E há uma recompensa impressionante de $10 milhões por sua captura. Tonight, the DEA is offering $10 million for information leading to the arrest of the Mexican drug kingpin known as El Mencho. Mas por que todo esse alvoroço por apenas um homem? Bem, El Mencho dá o tom para seu cartel. Sua violência não é apenas um meio para um fim. É um prazer doentio e uma forma distorcida de entretenimento. Essa atitude se espalha para o resto do cartel, influenciando suas táticas e modo de operar. To emerge of that CGNG convoy, these gunmen call themselves the elite group and pledge allegiance to El Mencho. Por mais de uma década, o CJNG espalhou destruição por todo o México com seus atos macabros, incluindo assassinatos em massa, banhos de ácido, decapitações e até a prática horrível de canibalismo usada no treinamento de novos sicários. E eles cometeram inúmeras atrocidades ao longo dos anos. Um exemplo de tal evento horrível ocorreu durante o horário de pico da noite em Veracruz, onde 35 corpos, amarrados e submetidos à tortura, foram cruelmente despejados nas ruas para todos verem. Outro ato de terror horripilante ocorreu quando eles mataram um homem e seu filho, prendendo dinamites em seus corpos e detonando-os. Eles gravaram a cena macabra em seus celulares e se divertiram com isso rindo com prazer. Suas ações atingiram um novo nível de baixeza quando eles atacaram e mataram uma garota que acreditavam erroneamente ser a filha de um rival. Ela não era. Então, agora que você sabe o quão brutal o CJNG pode ser, você ainda acha que é uma boa ideia mexer com eles? Bem, eu pessoalmente não acho, mas outra pessoa acreditou que poderia desafiá-los. O irmão de Karen, José Antônio Yepes Ortiz, também conhecido como El Marro, era o líder da gangue de Santa Rosa de Lima, uma organização criminosa especializada no roubo de combustível de oleodutos em Guanajuato. A rixa mortal com o CJNG foi desencadeada por uma narcomanta, ou faixa, que apareceu na cidade de Guanajuato. Basicamente, ameaçava o presidente mexicano para que retirasse suas forças de segurança do estado, ou haveria mais derramamento de sangue. A faixa foi assinada pela gangue de Santa Rosa de Lima. No entanto, El Marro rapidamente negou ter qualquer envolvimento com a faixa, dizendo que era uma armação de seu rival, El Mencho. Mas El Mencho, obviamente, não gostou de ter seu nome sendo jogado por aí. Ele estava determinado a derrubar o cartel de El Marro e tomar seu território. O CJNG pensou que poderia conseguir isso realizando um massacre no casamento da irmã de El Marro, mas o alvo principal, que El Mencho queria eliminar, conseguiu escapar ileso. El Marro fugiu, deixando para trás sua irmã caída. Ele então se escondeu, mas não por muito tempo. 2 de agosto de 2020, El Marro foi capturado em uma operação conjunta entre o governo do estado de Guanajuato e a Secretaria de Segurança Pública do México. Muitos acreditavam que a gangue de Santa Rosa de Lima estava acabada, mas uma reviravolta surpreendente provou o contrário. Em janeiro de 2024, uma foto de uma mulher que se acredita ser a atual líder de Santa Rosa de Lima viralizou no México. Ela é suspeita de ordenar numerosos massacres
massacres e ataques em Guanajuato no final do ano passado, incluindo um ataque armado a policiais que resultou em 2 mortes, um tiroteio violento que ceifou a vida de bombeiros e um massacre em uma festa de fim de ano em Salvatierra que deixou 11 mortos e 12 feridos. A parte chocante, boatos dizem que a mulher é ninguém menos que a própria Karen Lisbeth Yepes Ortiz. Então, como isso poderia ser? Ela poderia estar, de alguma forma, comandando a gangue do além-túmulo? Bem, alguns especulam que ela fingiu sua morte para escapar do CJNG até estar pronta para revidar. Eles apontam que as autoridades nunca confirmaram oficialmente sua morte no casamento, e até agora, as autoridades permaneceram em silêncio sobre o assunto, nos deixando em suspense. Independentemente de sua verdadeira identidade, essa mulher está claramente envolvida em uma batalha perigosa contra o CJNG. O resultado pode ser sombrio, porque o CJNG nunca perdoa ou esquece, e a próxima história prova isso. De camaradas à carnificina. 18 de março de 2021, autoridades no México fizeram uma descoberta chocante: um corpo firmemente enrolado em sacos de lixo pretos deixado em um parque em Guadalajara. No início, a polícia pensou que era apenas um manequim, por causa de quão firmemente estava enrolado em plástico. Mas após uma inspeção mais detalhada, eles começaram a suspeitar que era o corpo de Carlos Henrique Sánchez Martínez, um gangster notório no México. Como eles sabiam? Bem, havia 2 pedaços de cartolina cravados no cadáver com facas de cozinha, afirmando que era El Cholo, o infame apelido de Sánchez Martínez. Mas quem era El Cholo e o que ele fez para ter um fim tão macabro? El Cholo já foi um membro leal do CJNG. Alguns até diziam que ele era o braço direito de El Mencho, isso até ele tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre e finalmente a encerraria. Impulsionado pelo poder e pela ganância, El Cholo se separou do CJNG depois de supostamente ordenar a execução de Marcos Hernández, conhecido como El Colombiano, o operador financeiro do CJNG, que descobriu os negócios escusos de El Cholo e os denunciou a El Mencho. El Cholo então não perdeu tempo em formar sua própria gangue, a Nueva Plaza, financiada pelo cartel de Sinaloa, um dos maiores rivais do CJNG. A gangue até se envolveu em batalhas ferozes com o CJNG pelo controle de certos territórios. Agora, uma pergunta para você: se você já foi membro do mortal CJNG de El Mencho e viu em primeira mão os horrores de que ele e seu cartel são capazes, você ousaria ir contra ele? Pessoalmente, eu nem pensaria nisso. Mas El Cholo pensou diferente e pagou o preço final por isso. 18 de março de 2021, um vídeo surgiu online mostrando um homem com uma camisa vermelha da Lacoste sentado em uma cadeira, parecendo derrotado e resignado com seu destino. Atrás dele estavam vários homens mascarados, armados e prontos para o que estava por vir. O homem, mais tarde identificado como El Cholo, começou a falar, aparentemente lendo uma série de pontos. Ele assumiu a responsabilidade por vários incidentes violentos no México, incluindo um ataque ao consulado dos Estados Unidos. Ele também implicou vários policiais de alto escalão que, segundo ele, estavam trabalhando com ele para derrubar o CJNG. Um nome que ele mencionou especificamente foi Omar Garcia Harfuch, um policial controverso conhecido por suas táticas duras e perseguição implacável aos cartéis. Junho de 2020, Harfuch escapou por pouco de uma chuva de balas que o feriu gravemente e matou 2 de seus amigos. Harfuch rapidamente culpou o CJNG pela tentativa de assassinato e declarou: "Nossa nação deve continuar a confrontar o covarde crime organizado." Após o ataque, o procurador-geral da Cidade do México deteve pelo menos uma dúzia de suspeitos, que eram membros do cartel CJNG. No entanto, El Mencho permaneceu intocado, deixando Harfuch em busca de vingança. No entanto, logo após o vídeo se tornar viral, Harfuch rapidamente negou todas as alegações, postando um tweet no X, dizendo que não daria atenção às palavras de um criminoso sequestrado por outros criminosos. Era como se ele soubesse com certeza que os homens por trás de El Cholo pertenciam ao CJNG. No final do vídeo, El Cholo aconselhou seus apoiadores a pararem de segui-lo e dedicarem mais tempo às suas famílias. E quase à beira das lágrimas, ele terminou o vídeo dizendo: "Olhem como eu acabei." Você consegue imaginar ter que ler essas palavras, sabendo exatamente o que vai acontecer. Pouco depois de o vídeo se tornar viral, o corpo desfigurado enrolado em plástico foi encontrado no banco do parque. Ele foi baleado na cabeça várias vezes e claramente foi severamente torturado antes que a bala final pusesse fim à sua miséria. E lá, preso ao peito, estava o cartaz coberto de sangue, que ajudou as autoridades a identificar o corpo antes mesmo de levá-lo ao necrotério. O cartaz dizia em espanhol: "O traidor é El Cholo."